Hoje o Simproep recebe uma convidada com uma trajetória marcada pela dedicação à educação, à ciência e à valorização do ensino superior no Brasil. Professora, pesquisadora e ex-reitora da UNB, Márcia Abraão construiu uma carreira pautada pelo diálogo, pela gestão educacional e pela defesa dos profissionais da educação. Seja muito bem-vinda, Márcia. É um prazer receber você aqui no nosso bate-papo Simproep. Muito obrigada, agradeço muito o convite e eu tenho certeza que teremos uma ótima conversa. É isso aí. Márcia, eu já vou começar pedindo para você falar um pouquinho mais sobre você, a sua trajetória profissional. Conta um pouquinho mais aí pra gente. Bom, como você falou, né, eu sou professora da UNB, 30 anos na universidade, acabei de me aposentar. No início da minha vida adulta, eu fui professora de inglês, numa escola de inglês aqui em Brasília, durante toda a minha graduação. E fiz, então, graduação em Geologia na UNB. Quando me formei, fui para a Petrobras, depois fui trabalhar no Banco Central e voltei para a UNB, onde eu fiz mestrado e doutorado e fui ser professora. E essa é a minha trajetória ao longo de toda a carreira. Fui pesquisadora, gestora, e durante toda a carreira eu intercalava períodos de gestão com pesquisa, mas a pesquisa a gente nunca deixa, né? Márcia, e olhando para a sua trajetória, o que levou você a escolher a educação como uma missão de vida? Olha, o meu sonho sempre foi ser professora. Eu fui monitora desde o início da minha graduação na UNB, tanto que eu larguei a Petrobras e o Banco Central, empregos que pagam muito bem, para ir para a universidade, né? Juntando a parte acadêmica, de professora e também a parte de pesquisa, né? Ô Márcia, e você construiu uma carreira muito sólida dentro da universidade, né, na educação. Qual foi o momento mais desafiador aí na sua caminhada profissional nessa área? Olha, tivemos vários momentos muito desafiadores. Eu acho que o primeiro grande momento desafiador foi quando eu fui responsável pela expansão da UNB para a Gama e para a Ceilândia, no segundo governo Lula. A universidade tinha acabado de passar por uma crise com um reitor que renunciou, e eu era vice-diretora do Instituto de Geociências e do dia para o outro eu fui chamada para assumir esse desafio. E demos conta, hoje a UNB está muito bem no Gama, na Ceilândia, ampliamos Planaltina, criamos 36 cursos e foi um momento muito desafiador, com crise institucional, mas que olhando para trás a gente vê que a gente tomou a decisão certa e foi um grande sucesso. Um outro momento muito desafiador foi na pandemia, eu já era reitora da UNB. Que fase, né? Foi uma fase horrível, ainda mais que estávamos no governo Bolsonaro, que atacava as universidades de dia, de tarde e de noite, e a ciência. Tínhamos que provar que nós éramos competentes, que dávamos conta de fazer uma educação de qualidade, tanto que as universidades públicas fazem a maior parte da pesquisa no Brasil, mas foi muito desafiador. Levamos quase 50 mil estudantes, de um dia para o outro também, do presencial para o remoto, com várias particularidades. Temos estudantes indígenas, tínhamos que dar condições para os indígenas irem para suas aldeias, depois voltarem, e também pessoas, até mesmo os professores, com diferenças de formação, né? Para eles irem para o remoto, de um dia para o outro tivemos que dar treinamento, e fora toda a questão de saúde mental, das mortes, né, das perdas. E foi muito difícil, realmente, mas nós também já passamos por isso, ainda bem. Não queremos jamais que volte. Com certeza. Você relembrou aqui esse momento de pandemia e você pode me ajudar se eu falar alguma coisa errada, mas eu lembro que foi uma época de muitos cortes financeiros ali dentro da UNB, nessa época da pandemia, nessa gestão entre 2022, por aí, não foi? Na verdade, eu assumi final de 2016, certo. E logo no orçamento de 2017, a UNB sofreu um corte de 50% do seu orçamento. Histórico, infelizmente. Né? Infelizmente. E aí, isso era no governo Temer, né? E aí, quando começou o governo Bolsonaro, no início de 2019... porque a UNB, historicamente, sempre foi uma das mais atacadas por governos que têm dificuldade de conviver com a democracia, né? E aí, logo no início de 2019, nós tivemos um ministro da Educação que disse que nas universidades faziam balbúrdia
E a UNB foi a primeira a ser acusada e de ter corte de 30% ali. Então, nós já vimos num corte anterior, tivemos um outro corte ali. Depois veio a pandemia, já com a gente numa situação orçamentária muito complicada, e tínhamos que sobreviver pessoalmente e dar conta de levar a universidade à frente. Os resultados, felizmente, foram de alto nível. A UNB melhorou seus indicadores acadêmicos, incluiu mais pessoas. Conseguimos já em 2023 aumentar as bolsas de graduação, que não aumentavam há 10 anos, e melhorar também a qualidade da universidade. Primeira mulher eleita, também reeleita ali, reitora da UNB, como que você se sente nesse papel histórico para a gente? Hoje em dia, quando eu penso, né, eu falo, puxa vida, né? Ainda mais eu que fui aluna da UNB, para mim... Você tem todas as vivências possíveis ali, né? Exatamente, fui aluna na década de 80. Olha, né? só. E, então, para mim, foi uma grande honra ser reitora da UNB, e ainda mais a primeira mulher reitora, e eu sabia que eu tinha um compromisso com as mulheres também. E eu, logo de início, a minha equipe era formada de maioria de mulheres. Eu brinco, né, mas é sério, quem cuidava do dinheiro, logo no início da minha gestão, foram 2 mulheres. E depois, no final da gestão, um homem e uma mulher. Mas sempre as mulheres tendo protagonismo na minha gestão, que é uma forma de mostrar para as mulheres que elas podem, para as meninas que elas podem. Ainda mais eu que venho da área de exatas, né, que são cursos com muitos homens. Então, foi um grande desafio e eu acho que eu consegui corresponder. Fiz política de direitos humanos, política para as mulheres, deixei uma creche pública na UNB e um xodó foi o vestibular 60+, para pessoas com mais de 60 anos. Márcia, e como que essa experiência ali dentro da UNB transformou sua visão, tendo você que eu citei agora, teve essa vivência como aluna e também como professora e como reitora da UNB. O que essa sua experiência te trouxe para cá, até aqui? Primeiro, a gente vai entrar a fundo na própria história da universidade, né? Eu digo que a lei de criação da UNB é uma aula de autonomia universitária. Darcy Ribeiro pensou a universidade para ficar livre de governos. E a gente na UNB tem esse espírito, né, de liberdade, de criatividade, de ousadia. Mas também um compromisso com a sociedade. Então, ainda mais quando eu coordenei a expansão da UNB, que foi uma época de crise, uma época também que muita gente não queria que a UNB saísse do plano piloto. Eu ouvia de colegas, para que vai gastar dinheiro saindo do plano piloto? Então, uma lição que eu levo para o resto da vida é como foi importante a inclusão, como foi importante você levar a universidade para fora do plano piloto. E hoje, com grande sucesso que nós temos, tanto no Gama, como na Ceilândia, como em Planaltina, como nos polos de extensão que nós criamos em algumas regiões administrativas. E a gente vê a diferença que faz na vida das pessoas, né? Cada pessoa dessa tem a sua história. Às vezes é a primeira pessoa da família a se formar, a fazer um curso superior. E todos os dados mostram que a diferença é feita tanto economicamente para as pessoas, como também para a sua família e para aquela região. Fizemos até um estudo sobre o impacto econômico da universidade no Distrito Federal. Uma família que, por exemplo, assim, vamos supor uma família que tem uma pessoa ali que tem um ensino superior, esses dados mostram, né, que é uma família com um poder econômico, uma qualidade de vida muito maior, correto? Acho Correto. Que é mais ou menos isso que você teve nesse estudo. É isso, a gente mostra tanto para o Distrito Federal como que melhora a economia do Distrito Federal, a universidade, aí tanto faz a universidade pública ou privada, no nosso caso, né, nós fizemos o estudo para a UNB, como o impacto que faz para a família e para a pessoa. Todos os dados mostram, né, e isso é importante, né, Max, a gente falar sempre, que a pessoa que faz curso superior, ela tem, em média, um salário maior do que quem não faz curso superior. Ainda mais no momento da sociedade em que tem gente que duvida da importância do curso superior
na vida da pessoa e do país, né? É triste, né? Chegar no momento da gente ter pessoas duvidando sobre Exatamente. o ensino, sobre a educação. Exatamente. Mas, em sua avaliação, quais são os principais desafios enfrentados pelos professores hoje, né? O mundo mudou, tecnologia, inteligência artificial, ensino à distância. Quais os principais desafios que você acha que um professor enfrenta hoje? O professor, a professora, são pessoas que são pressionadas de todos os lados, né? Primeiro pelo conhecimento, né? A pessoa tem que estar atualizada em termos de conhecimento. A inteligência artificial, que desafia principalmente a minha geração, que não cresceu, né, na era tecnológica. A questão salarial, a gente não pode deixar de falar da questão salarial. Então, ainda somos uma profissão que é mal remunerada, não é valorizada pela sociedade. E aí a gente vê, por exemplo, né, que as pessoas às vezes falam, ninguém quer fazer licenciatura, porque não há o prestígio daquela profissão perante a sociedade. E o prestígio é dado pelo salário, né? O excesso de trabalho, e aí acaba tendo um impacto na saúde mental dos professores, e não há, de maneira geral, o amparo necessário para que aquele professor, aquela professora possa dar conta de todas as suas responsabilidades. Márcia, você falou sobre saúde mental dos educadores, é um assunto muito amplo que a gente vem tratando aqui no Simproep. Você que segue as nossas redes sociais, acompanha o nosso site, sempre estamos com campanhas ali sobre a saúde mental dos professores. Inclusive temos atendimento psicológico gratuito para os nossos filiados, então você pode acessar o nosso site e agendar ali pelo nosso telefone com a nossa psicóloga para ter esse atendimento. É um tema muito importante, Márcia, e eu queria saber de você como você enxerga esse tema dentro das escolas, das universidades, como que você vê a saúde mental do educador, que é tão importante, né? Bom, primeiro, parabéns ao Simproep pela iniciativa de dar esse apoio para os professores, isso é fundamental. Esse é um tema da nossa sociedade no mundo atual que nós não podemos negligenciar de forma alguma. Na minha gestão como reitora da UNB, eu tratei desse tema com muito cuidado. Eu criei uma diretoria de atenção à saúde da comunidade universitária. O responsável pela área era um psicólogo, o professor Heleno, o decano, que é o pró-reitor de Assuntos Comunitários, e a diretora, a professora Larissa Polejac, que são professores da psicologia da UNB. Criamos toda uma política de saúde mental, tanto para os professores, como para os técnicos, como para os estudantes, e centrais de acolhimento. Lembrando que não é o papel da universidade, nem ela dá conta de toda essa demanda que chega da sua comunidade. Então, nós fazíamos parcerias e encaminhávamos, mas os primeiros cuidados a gente fazia na universidade, e é alarmante a quantidade de pessoas com ansiedade, com problemas de saúde mental. E aí, voltando ao professor, né, ele tem que lidar também na sala de aula com toda essa diversidade. Então, o que a gente precisa também? Aí eu falei da universidade, o que eu fiz na UNB, né? A gente precisa que as escolas, tanto as escolas públicas como as privadas, as faculdades, tenham esse apoio imediato dentro das escolas e das universidades. Nós precisamos ter psicólogos à disposição, precisamos contratar psicólogos. Às vezes, nas escolas, até nas escolas públicas também acontece, o governo, e aqui no Distrito Federal, isso é gravíssimo. A situação aqui é gravíssima nas escolas públicas, e eu imagino que nas privadas também, porque não tem uma política para a saúde mental dos professores e dos estudantes. Temos também uma situação grave com jovens e com crianças que precisa ser adequadamente tratada. A valorização do professor vai além do salário, né? A gente falou muito sobre isso aqui. O que a senhora acha que precisa mudar para que os educadores tenham mais reconhecimento e melhores condições de trabalho? Nós estávamos falando aqui, né, dessa questão do salário e do prestígio da profissão.
Se a gente, quando era criança, eu, quando era criança, perguntava o que você quer ser? Eu quero ser professor. Porque era uma profissão com prestígio, né? Bem remunerado, os melhores salários. Hoje nós temos no Brasil, em geral, para as redes estaduais, aquele piso salarial nacional. Mas não vale, por exemplo, para as escolas e faculdades privadas. Então, essa questão salarial, ela tem que ser atacada. Imagino vocês no Simproep, a quantidade de demandas que vocês recebem, né, pela remuneração, pelo excesso de trabalho. Às vezes o professor ainda tem que, fora do seu horário de aula, atender a escola. Demais. Não é? Existe muito isso. Nós estávamos até conversando um pouco sobre isso, né? Quer dizer, fim de semana, que era para estar com a sua família, o professor numa privada, por exemplo, se ele não for, ele corre o risco de ser demitido. Um professor, por exemplo, da rede privada, às vezes, para ele compor o salário ali e sustentar a sua família, ele precisa trabalhar em 2 escolas. Então, essa é a realidade dos professores da rede particular. Trabalha um período em uma escola, trabalha outro período em outra escola. Não existe um calendário unificado para esse professor. Então, às vezes, ele não consegue viajar, não consegue conciliar as datas do calendário escolar dessas 2 escolas para poder ficar um pouco com a família. Às vezes, num feriado ali, ele vai trabalhar. Pois é, não, e aí... Não tem como isso. E aí é isso muito diferente. Desculpa te interromper. Não, que isso. E aí isso acaba impactando a sua saúde mental, a saúde da sua própria família. Ele não tem tempo, às vezes, de cuidar da família, no caso de professores que têm família, né, que têm filhos, etc. Então, nós temos que ter uma atenção especial para os professores. Se a gente quer um país mais desenvolvido, um país mais justo, não tem outro caminho a não ser priorizar a educação. Então, a gente tem países que a prioridade é a educação. A China chegou onde chegou, não foi por acaso, porque investiu na educação, na ciência e na tecnologia fortemente, né? E então uma questão certamente é o salário, mas como você bem falou, tem outras questões que envolvem a necessidade do professor. Por exemplo, nós temos o pé de meia hoje para quem faz licenciatura, né? Agora instituído pelo governo Lula. Precisamos ver se esse pé de meia pode atender mais, por exemplo, os estudantes de licenciatura da educação à distância também, que também precisam do apoio e outras ações para dar melhores condições para os professores. Doutora, você falou sobre a tecnologia da China, citou aí, e hoje nós vivemos a realidade. Então, até pegando um gancho sobre o professor, que ele, no tempo vago dele, ele está em casa trabalhando também. Hoje o professor, em momentos de descanso, ele também precisa aprender a usar plataformas de escolas, das escolas particulares, por exemplo, cada uma tem sua plataforma. Então ele tem que tirar um tempo ali para ele também se adaptar e usar muito bem aquela plataforma, porque também tem o ensino à distância. Como você enxerga que essas ferramentas podem ajudar o professor ali sem perder o lado humano da educação também? Esse é um Elas desafio. são importantes também, de fato. Isso. A tecnologia veio para ficar e a gente tem que saber usar e usar para melhorar a nossa vida e as nossas profissões, entre elas, né, o ensino. Não tem como, até porque a gente precisa se aproximar do jovem, né? E eu já começo falando que eu conheço bem o ensino à distância e acho fundamental num país da dimensão do Brasil. A UNB, nem todos sabem, nós temos cursos de graduação à distância em todo o Brasil, do Acre ao Rio Grande do Sul. Olha só. E com muito sucesso em algumas áreas, né, de licenciaturas principalmente. Então agora a gente tem a nova regulamentação, a nova legislação sobre ensino à distância, que tem mais presencialidade, então é um desafio. E o professor da escola privada também tem que receber por esse momento que ele precisa se atualizar, aprender. E aí tem uma questão, não sei se você vai tratar, mas eu já vou adiantar, que é a quantidade de estudantes em cada sala virtual, que é um desafio enorme. Os dados aí do censo mostram tranquilamente, né, a ampliação do ensino à distância no Brasil, em níveis alarmantes até,
e, proporcionalmente, a redução da quantidade de professores naqueles cursos que são fundamentalmente à distância. E, obviamente, isso onera mais ainda o professor. Então, ao mesmo tempo, ele tem que se atualizar com a tecnologia, ele tem que dar conta daqueles estudantes todos, em número muito grande, e não pode perder a qualidade. Então, esse é um grande desafio nosso, né? Então, não adianta só... A gente já teve, por exemplo, no Plano Nacional de Educação anterior, que o foco era a inclusão de estudantes no ensino em geral. Este novo plano de educação, o foco é na qualidade e na permanência qualificada dos estudantes, em todos os níveis, né, do ensino. Doutora, durante a sua gestão ali como reitora da UNB também, o diálogo foi uma marca importante. Como construir pontes entre gestores, professores e a comunidade escolar em tempos de tanta polarização? Não é fácil. E um diálogo também, tanto para dentro como para fora. Como foi um momento de muita turbulência no país, né, e de cortes orçamentários, eu tinha que ter um diálogo muito importante para fora, né? Então, para fora, eu me aproximei da bancada de deputados e senadores, principalmente, que eles ajudaram a universidade a sobreviver, principalmente os deputados e senadores que têm apreço pela educação e pela universidade, que são poucos, infelizmente. E também para dentro, o que eu fiz, né? Eu estabeleci que todo mês eu ia numa faculdade, num instituto, porque a UNB tem mais de 50 mil estudantes, só estudantes. Então, fora 3 mil técnicos, 2.800 professores e mais os terceirizados. Então, é maior do que muitos municípios no Brasil. Então, eu ia nas faculdades e nos institutos, principalmente levava toda a equipe. Uma vez por mês eu ia, e às vezes não dava para ir, a gente ia no outro. E isso ajudou muito a relação, temas com muita polêmica. Eu fazia audiências públicas, às vezes demorava um ano para aprovar uma resolução mais polêmica, e aprovei muitas resoluções na universidade, porque eu costumo falar, e isso foi muito claro para mim, que em tempos de paz são os tempos para nós regulamentarmos as nossas práticas para a universidade sobreviver em tempos turbulentos. E isso acontece bastante, então eu fiz isso. E acho que o Brasil precisava ter feito isso em momentos em que o Congresso, por exemplo, tinha mais harmonia e deixou de fazer. E a gente acaba vivendo as consequências. Então, eu fiz muito isso, saía, conversava, ia nos campi, e muitas reuniões dos conselhos superiores. Eu acho que isso ajudou no entendimento até dos desafios que nós vivíamos, porque as pessoas às vezes não entendem. Você está tendo 50% de corte no orçamento. Mas eu quero a minha bolsa, eu quero. E mesmo assim eu ampliei a quantidade de bolsas, aumentei o valor das bolsas para os estudantes de graduação, principalmente agora no final, quando melhorou o orçamento da universidade, e terminei e fiz muitas obras. Como? Né? Tanto com orçamento próprio, acho que as pessoas não sabem que a UNB tem uma boa captação de recursos, ela é uma grande imobiliária no DF, também com emendas e o próprio orçamento. Então, a gente tem que trabalhar com diálogo. Fiz uma política de direitos humanos, mas também com eficiência. Né? Muito legal essa parte do diálogo que você falou, foi com todas as partes, né? Conversando com os professores, conversando com os alunos, isso é muito importante. Fundamental. Fundamental, ótima palavra. E como a senhora acredita que o Brasil ainda precisa avançar para garantir uma educação mais forte e inclusiva? De que forma a gente pode avançar? Esse novo Plano Nacional de Educação, ele dá um bom norte. É um plano que foi recentemente aprovado e publicado como lei para os próximos 10 anos. Primeiro, o Brasil precisa se conscientizar de que não tem futuro sem educação. A educação tem que ser o pilar do país
juntamente com a ciência e a tecnologia. Então, nós precisamos valorizar mais os professores, pensar, né, em estruturas, e aí por isso que eu volto no Plano Nacional de Educação, que ele estabelece estruturas mínimas para as escolas. As crianças têm que gostar de ir para a escola. Então, a gente tem que ter um grande pacto nacional pela educação para que a gente, olhando para daqui a 10, 15 anos, a gente vislumbre um país mais desenvolvido, mais justo, mais sustentável. Então, essas pautas, né, de meio ambiente, tecnologia, inclusão também. Inclusão, isso tem que entrar. Temos um país muito desigual. E aí, já que a gente está no Simproep, né, a gente volta para a questão das escolas e faculdades particulares. Por exemplo, o ensino superior hoje ele é predominantemente feito nas faculdades e universidades privadas, né, e centros universitários. Então, como é que a gente dá mais qualidade para também esse tipo de ensino? A gente tem que lembrar que a gente precisa do ensino privado com qualidade. E, para isso, os professores precisam ser mais valorizados. Não tem como ter um ensino de qualidade sem valorização do professor, sem um salário digno, sem hora de descanso. Agora que a gente está discutindo o fim da escala 6x1, como que a gente pode trazer isso para o ensino, para as faculdades privadas, para as escolas privadas, para dar mais qualidade também e tranquilidade para esses professores poderem trabalhar. Em suma, o Brasil precisa ter a educação como seu eixo central. Perfeito. E olha só, falando aqui sobre educação privada, o nosso jornal Simproep, Hora do Intervalo, a nova edição aqui do primeiro trimestre, está quase pronta e ela vai ter um texto muito legal do nosso diretor jurídico, Rodrigo de Paula, que fala sobre educação básica privada cresce e muda o perfil no DF. Então, é um estudo ali do diretor Rodrigo de Paula que mostra o crescimento dessas instituições privadas, o quanto o profissional está sendo cada vez mais desvalorizado diante dessas grandes empresas. O ensino EAD está pagando assim abaixo do piso, então a gente precisa de uma regulamentação do EAD também. E nesse texto o nosso diretor Rodrigo de Paula trata muito bem o assunto, então eu convido vocês a lerem o jornal Hora do Intervalo nessa edição especial que vai ser entregue nas escolas, e também vamos disponibilizar uma versão digital no nosso site www.simproepdf.org.br. Então acessa lá e lê esse texto que está muito bacana, escrito pelo diretor Rodrigo de Paula. Para encerrar, doutora, eu queria perguntar qual legado a senhora gostaria de deixar para a educação brasileira? Essa pergunta é forte, né? Forte, né? Pode pensar, pode responder. Mas antes disso, eu queria voltar no que você estava falando Legal. Aí sobre o caderno da EAD, né, e das escolas privadas na educação básica, e lembrar que os professores da educação básica são fundamentais para que as crianças cresçam, né, com saúde, motivadas, criativas. Então, a gente precisa de uma educação mais criativa e, para isso, a gente precisa valorizar mais esses professores. E, na maioria das vezes, são os mais desvalorizados. Infelizmente. Né? Infelizmente. Então, agora, na sua pergunta, né, do meu legado, e é por isso que eu continuo na vida pública. Porque a gente tem um compromisso com a educação e com o Brasil e com o Distrito Federal. Então, o legado que eu quero deixar é alguém que contribua para um país mais justo, um país mais desenvolvido, que a gente cuide do meio ambiente, mas principalmente cuide das pessoas. E a educação é fundamental. Então, que a gente faça tudo isso a partir da educação, uma educação de qualidade, com professores valorizados, né, e com escolas adequadas para esse novo tempo que se coloca desafiador para todos nós. Doutora, muito obrigado pela sua participação. É uma honra para a gente ter você aqui conversando com a gente. É bem rápido, mas eu já estou te convidando para voltar no nosso podcast Simproep. Nós vamos ter uma edição especial. O nosso diretor Rodrigo de Paula é o nosso convidado também para a gente trazer um debate mais interessante, ele trazer dados ali sobre o ensino superior, a educação básica da rede privada, para a gente poder debater esses temas também, tá bom? Eu que agradeço, uma grande felicidade participar e estou à disposição sempre que me convidarem. Muito obrigado, pois já está convidado aqui, ó. Pronto, já está aceito. Um grande abraço.
É isso aí, muito obrigado você que assistiu aqui o nosso bate-papo Simproep. Não esqueça de curtir esse vídeo, de compartilhar, mandar no grupo ali do seu amigo, da sua amiga professor e de seguir a gente nas redes sociais. Um abraço e até a próxima.